Bom, eu convido agora também ao Edson, da Siemens, a abrir a sua câmera, o áudio, ao, ao Jorge, também engenheiro da Siemens, que vai participar desse bate-papo aqui com a gente, e o Paulo também. Agradeço a todo mundo pela participação, pelas perguntas, o chat ali foi bem quente, eu notei que o pessoal já foi respondendo algumas perguntas. Pode ser que eu selecionei algumas aqui que já tenham sido respondidas, mas é bom para a gente esclarecer mais coisas. Bom, vamos começar então, primeira pergunta aqui relativa, ao PSMU, também tem a Siemens envolvida, acho que pode contribuir. Qual a velocidade mínima de internet recomendada para trabalhar entre PSMU e a plataforma Siemens? Vocês mediram isso? Pergunta do Guilherme, da Belden. Eu posso começar. Obrigado pela pergunta, Guilherme. Inicialmente, a Siemens ela tem uma condição de arquivos que trabalham com arquivos de até 20 megabytes, se eu não me recordo o limite. Então, eu acho que dentro desse tempo de transmissão para esse arquivo de 20 megabytes, eu creio que, dependendo da sua conexão, se for um 4G ali, de repente dá para trabalhar bem com isso, mas vou deixar aí também os especialistas, aí, o Jorge e o Edson, possam, de repente, colaborar um pouco mais com isso. Mas a condição mais voltada é que tem um limite de tamanho de arquivo, de 20 megabytes, e essa questão de tempo de transmissão vai depender da sua velocidade ali, mas creio que se for uma 4G, consiga fazer sem problema. Uma vez que esse tempo para mandar o arquivo, ele não muda nada na condição do tempo de atuação do IED. Então, é enviado esse arquivo para a nuvem, esse arquivo é rodado dentro, por exemplo, do próprio Ciprotec 5, e depois desse arquivo rodado lá, ele dá o resultado referenciado ao início daquele arquivo. Então, se existe um tempo maior para a transmissão desse arquivo, esse tempo não atrapalha nada na atuação da proteção e na verificação do tempo de atuação. Deixo a palavra para os meus nobres colegas. Não, exatamente como o Paulo já explicou, é só acrescentar, assim, a única coisa que dá para acrescentar é que já foram feitos testes assim, de conexão até com 2 Mbps. E claro que quanto mais rápida a conexão, mais rápido vai ser a transferência entre os arquivos, né? E isso vai impactar só aí no desempenho dessa transferência de arquivos. Mas até com 2 Mbps já vimos isso aí funcionar, né? Então, eu diria que não sei exatamente o mínimo, mas com bem pouca, uma conexão bem lenta, né? 2 mega hoje é considerado uma conexão bem ruim, e mesmo assim funcionou perfeitamente. Ótimo, muito obrigado. A próxima pergunta é para o pessoal da Siemens. É possível fazer simulações de corrente e tensão de maneira sequencial, ou seja, por steps, sem a utilização de contrade? Respondo. Sim, é possível através do sequence que a gente tem lá que foi implementado no cronograma do Digital Twin. É possível sim fazer. Ok. Acho que o Paulo até comentou na apresentação, mas eu acho que vale ressaltar. Após os 260 casos, quais foram as margens de erro de medição na prática e com o software? Então, é importante, então, a gente destacar que todos esses 260 casos, inclusive esse que a gente fez agora, são casos com realimentação em malha fechada. Então, a gente acabou de fazer o caso, na tela tinha uma quadradinho amarelo, e ali ele vinha gerando, quando ele está fazendo o relé operar, depois ele tem ressimulando. Então, ele leva em consideração, como foi mostrado, a atuação do relé, e ressimula para criar uma nova forma de onda com isso. Então, ele foi feito todos esses casos de forma com malha fechada, assim como foi mostrado esses 260 casos, e o caso que a gente mostrou agora ao vivo. E nesse caso que a gente mostrou aqui, a diferença de tempo foi insignificante,
no sentido do Digital Twin cerca de 3 a 4 milissegundos mais rápido, que entendemos ser proveniente, de repente, do próprio relézinho de contato de saída. De repente, o próprio Jorge e o Edson pode também, se eles quiserem colaborar alguma coisa sobre isso, que é uma diferença relativamente bem pequena. Então, para todos os casos, a operação foi adequada e foi bem coerente em relação ao que tinha no próprio modelo físico do IED. Então, foi uma comparação bem interessante de 260 casos no modelo físico, injetando corrente, com o modelo virtual, operando de maneira satisfatória nos dois casos. Não, eu acho que eu não tenho exatamente esse número, né? Eu precisaria daí entrar em contato com o pessoal da arquitetura interna lá do Digital Twin, então eu não sei exatamente o que pode causar pequena diferença na atuação. Como o próprio Paulo falou, eu acredito que esteja relacionado aí com desempenho de saída digital, que no EAD físico você tem realmente um contato lá viajando no tempo, né, mecânico. No Digital Twin a gente não tem isso, eu não tenho a informação exata de como que isso é simulado internamente.